Fala, quizanáticos, tudo bom com vocês? Pois é, galera, aula de hoje muito importante, hein? Afinal de contas, cai sempre em vestibular e sempre em concurso. Estamos falando do período regencial, uma época muito importante da história do Brasil, que compreende entre o fim do governo de Dom Pedro I e o início do governo de Dom Pedro II, hein? Mas vale lembrar que o jovem imperador tinha apenas 5 anos de idade e a legislação brasileira não permitia que ele assumisse o comando do nosso país. E qual foi a solução encontrada? Colocar regentes. Pois é, vamos entender? Mas antes disso, roda a vinheta. O período regencial, como eu já tinha falado anteriormente, é um período que compreende entre o fim do governo de Dom Pedro I, tá? Que abdica o trono e coloca em seu lugar o seu filho, de apenas 5 anos de idade, que mais tarde ficará conhecido mundialmente como Dom Pedro II. O governo dele, tá? Chega a durar 50 anos, mas isso é uma coisa lá pra frente. Depois a gente fala sobre isso. Mas vamos lá. Com a saída de Dom Pedro e com a não permissão de Dom Pedro II de assumir o comando do Brasil, o Brasil precisou ser comandado pelos regentes, tá? Vamos ver agora, tá? Todos os períodos regenciais que ocorreram. Temos a regência trina provisória, onde os regentes Lima e Silva, o senador Vergueiro e Marquês de Caravelas. Em seguida, temos a regência trina permanente, que ocorre entre 1831 e 1835. Teve como regentes José da Costa Carvalho, João Braulio Moniz e Francisco de Lima e Silva. Aí vem agora a regência de Diogo Antônio Feijó, conhecida como Regência Una de Feijó, que ocorre entre 1835 a 1837. Seguido da regência de Feijó, temos a regência interina de Araújo Lima, no ano de 1837, que teve como regente Pedro de Araújo Lima. Regência Una de Araújo Lima, que ocorre de 1838 a 1840, que teve como regente Pedro de Araújo Lima. O Brasil passa por uma série de complicações, tá certo? Entram em divergências os partidos restauradores, os moderados e os exaltados. O Partido Restaurador defendia a manutenção do imperador no poder, tá? Os moderados, tá, diziam que o imperador poderia permanecer no poder, mas que o voto deveria ser feito apenas para a camada rica. Já os exaltados reivindicavam melhorias em todas as classes sociais do Brasil, tá certo? Explode pelo Brasil inteiro as revoluções. Temos a cabanagem, que ocorre no Pará, tá certo? Os cabanos, reivindicando as péssimas condições de vida, reivindicam e protestam contra o governo central, tá certo? Enquanto isso, o Sabino lidera um movimento conhecido como a Sabinada, que ocorre na Bahia. Temos também a revolta dos malês. Malê é uma linguagem iorubá que significa o muçulmano, pois é, negros escravos africanos, libertos, mas sofriam muito preconceito. Desejava o fim da escravidão e desejava o fim da Igreja Católica no Brasil. Tem noção disso aí? É claro que até agora vimos cabanagem, Sabinada e Malê. Claro, galera, que essas três não deram certo. Afinal de contas, foram revoltas sociais populares feitas pela camada pobre contra o poder central do Brasil. E o que falar da balaiada, dos balaios, os produtores de balaios lá do Maranhão? Pois é, também exigindo ótimas condições de saúde e melhoria em todas as classes sociais, tá? Os balaios, infelizmente, não obtiveram sucesso. Até que surge a Guerra dos Farrapos, ou Movimento Farroupilha. Esse ocorre lá no Rio Grande do Sul. É liderado por Bento Gonçalves e que conta com a participação de líderes revoltosos italianos, como Giuseppe e Anita Garibaldi. Tudo isso pelo preço do charque. Agora, deu para perceber que tudo isso está faltando uma ordem. Os regentes não estão conseguindo aí assumir todo um controle, tá? Então, que tal se a gente adiantar... Lembra de Dom Pedro II? O nosso astro de hoje? Que tal se a gente adiantar a idade do garoto? Até então, Dom Pedro II, ele estava com apenas 14 anos. Vale lembrar que a legislação brasileira
dizia que a maioridade no Brasil nessa época era só a partir dos 18. Então, com a ajuda do Senado Federal, tá certo? É organizado, é arquitetado e é elaborado, imposto o golpe da maioridade, que é quando nós iremos antecipar a maioridade de Dom Pedro II. Porque a população brasileira acreditava, e até os próprios partidos também acreditavam, que era preciso a unidade, a presença, a figura de um imperador aqui no Brasil, para poder acalmar com todos os ânimos, tá certo? Esse foi o golpe da maioridade, esse foi o período regencial, e eu vou lançar uma pergunta e eu quero ver a resposta de vocês aqui embaixo. O que é que torna o movimento farrapo diferente dos demais? Dá uma busca, tá? E comenta aqui, tá certo? Esse foi o Historiando com o período regencial, tá? Se tu ainda não é inscrito, curte, compartilha, ativa o sininho. Estamos juntos.